Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milena e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Câncer. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês e o que a espiritualidade deseja falar. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim você sabe quando tem vídeo novo por aqui. E também curta o vídeo, assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Quero pedir já perdão pela demora pelos vídeos, gente. Meus gatos quebraram meu ring light, então tive que comprar outro. O silêncio, que é a carta da estrela, e amistosidade, que é o 2 de copas. Aqui tem alguma relação, principalmente eu sinto uma relação mais de você se... como é que eu posso falar isso? Mas... gente, me fugiu a palavra. Mas ficando mais próximo da sua espiritualidade. Caso não seja espiritualidade, aqui pode ser uma pessoa na qual você já vem intuindo de que essa pessoa está sendo positiva na sua vida e que você gostaria de que a relação ficasse mais próxima. Mas a energia que eu mais sinto aqui é a energia de você ficando mais próximo da sua espiritualidade, dos seus guias, tá? A paciência, que é o 7 de ouros, junto com a carta do sucesso, que é o 6 de paus. Aqui eu sinto que parece que quando você ficar mais atrelado à sua espiritualidade, parece que o processo de espera que você está tendo para resolução de algum problema vai ser mais rápido. Porque eu sinto que tem algum problema aqui que anda te tirando seu sono, que você quer muito resolver, principalmente em questões financeiras, em que você fica orando, pedindo ajuda, direcionamento, falando que, olha, independente do caminho que seja, me fale qual é o caminho a seguir para eu sair dessa situação que eu vou. E eu sinto que vocês estão nessa energia de querer ir para frente, de querer ultrapassar os limites, as barreiras, o que tiver que ser ultrapassado aqui, você está enfrentando. Você não está mais querendo ficar estagnado nesse lugar e muito menos está se vitimizando aqui. Eu não sinto que você está numa sensação de leite derramado. Eu sinto que você já passou por isso, que isso foi um momento da sua trajetória, desse seu processo, e que às vezes fez com que você achasse que estava sendo muito mais difícil de lidar com a situação. Mas quando você viu que isso era apenas uma percepção, um modo de ver a situação, você mudou isso completamente e falou: se tiver que enfrentar isso, então é melhor que eu faça de cabeça erguida, de que eu faça focado e prestando atenção nos detalhes, para que as coisas sejam mais fáceis para mim. Tô cansado já de ficar nessa situação, então eu vou fortalecer não só a minha mente, para que ela consiga tomar as melhores decisões nesse caminho, mas também fortalecer meu laço com a espiritualidade, para que nos momentos em que eu não sinta que tenha saúde ou energia para isso, eles me dão essa energia que falta para eu conseguir finalizar tudo que precisa nessa situação. Porque aqui eu sinto que é algo que vai se resolver e que já está há um tempo nesse processo de finalização, né? Eu sinto que você fica esperando, por exemplo, se for uma coisa na justiça, né? Se tiver alguma coisa para você receber, como uma pensão alimentícia, que você botou alguém na justiça e tem uma quantia para receber, eu sinto que esse processo está lento. Se não for isso, pode ser, por exemplo, você querendo mudar de casa e não conseguia porque não vinha a casa que você queria se mudar, ou você não conseguia... Perdão, gente, tô meio doente. Não conseguia achar um local adequado para sua família se mudar. Então eu sinto aqui algo que demorou um tempo, que você se esforçou ao máximo, mas que ainda assim a espiritualidade, o universo, ele fez com que você esperasse, porque tinha um processo para que você estivesse pronto a receber isso tudo. E parece que agora você está finalmente chegando nesse momento de receber as suas bênçãos, o que você tanto deseja. E parece que esse momento de espera, ele também fez com que você trabalhasse muito da sua impaciência e da sua perseverança. Então, que você se tornou uma pessoa muito mais difícil de deixar se levar quando as coisas apertam, porque você passou por muita coisa para conseguir isso. Então, agora vai ser também um momento de você celebrar com muito mais... como é que eu posso falar? Muito mais vigor, com muito mais força do que seria se o processo tivesse sido mais rápido. Eu sinto que você vai
se sentir muito orgulhoso de você por finalizar esse ciclo e por ter aguentado o tanto de coisa que você passou. A integração com a repressão. Aqui eu sinto que tinha muita coisa que te travava. Essa repressão me vem como energias principalmente aqui de karmas familiares. Então, por exemplo, se a gente estava falando aqui de karma financeiro, né, familiar, pode ser que a sua família ela tivesse uma energia ligada à escassez. Então, fosse muito difícil você conseguir prosperar, porque às vezes o dinheiro ele até chegava, mas sempre tinha alguma coisa te impedindo de conseguir aquele mais que você queria. Ou então sempre tinha algo na casa, na sua saúde, que dava algum problema, fazendo com que você não conseguisse às vezes guardar dinheiro. Tem muito uma energia aqui de você quebrando karmas familiares, conseguindo se libertar de muita coisa. E isso fazendo com que você tenha uma maior compreensão da sua jornada, não só da sua jornada individual, né, da sua individuação, mas também do seu processo dentro da sua família, o que você foi, o tanto de importância que você teve nessa árvore genealógica. E essa integração junto com a paciência, eu também sinto que foi um momento em que você conseguiu parar de olhar para as dores, para os pesos que você carregava e começou a entender que você é muito mais que isso. Então você conseguiu buscar nessas pequenas curas que você teve, pequenas não, né? Grandes curas, mas nessas curas que você teve, você conseguiu resgatar as partes que você tinha deixado no passado aprisionada. Então aqui, com essa cura dessas feridas interiores, você conseguiu captar, fazendo com que você também ficasse mais forte, entendesse que você é muito além do que os outros disseram, do que você achava. Então agora você também está nessa jornada de autodescoberta, de quem você verdadeiramente é. Aqui você passou pela jornada escura da alma. Foi um momento de muita dificuldade, em que você teve que se agarrar muito à espiritualidade, a sua fé aqui para você conseguir passar, porque foram momentos muito confusos, muito turbulentos, não só no mundo externo, mas principalmente no mundo interno, de você descobrindo quem você verdadeiramente era. Porque quando você tá na noite escura da alma, parece que os pesos, os processos que você tem, eles são sempre... Eles têm... Como é que eu posso falar? Mas a gente olha para eles como se eles fossem muito maiores. E a gente entende naquele momento, por estar num momento tão turbulento, que eles são tão grandes assim. Então, é um momento muito doloroso, muito difícil de passar, mas que você finalmente entendeu. Isso está fazendo com que você se renove, que você consiga aqui... Não é que eu posso falar, mas eu sinto uma energia de você meio que renascendo novamente. Renascendo como quem você verdadeiramente é, porque eu sinto que esse tempo todo que você viveu a sua vida foi um processo de muita confusão, de você entender quem você era a partir da opinião dos outros, e muitas vezes você tinha muito esse olhar para fora. Por isso que também tem muito dessa confusão. E agora você está conseguindo ter um olhar de quem você é, independente do que o outro seja. Então aqui também pode ser que você tenha passado por muitos processos onde as relações que vinham para você eram onde você se sentia escolhido, em que as pessoas tinham que te escolher. E agora você entende que você não tem que ser escolhido, que você tem que escolher, e você tem que escolher o que é melhor para você. E o que principalmente reverbera mais com a sua energia. E como você está em busca dessa energia de prosperidade, de abundância, de se expandir aqui, eu sinto que você está buscando pessoas que tenham esse tipo de compreensão também. E que está sendo atraído por você, porque essa compreensão, junto com o 2 de espadas, olha só, é um passarinho que ele está saindo da jaula e ao mesmo tempo ele está se encontrando com quem ele é, com a família de alma dele, com pessoas que reverberam com a energia dele. E eu sinto que essas relações que estão chegando na sua vida, elas estão chegando de uma forma muito fluida. Às vezes você nem dava muito, por exemplo, por aquela pessoa que ou era do trabalho, ou era de algum hobby que você fazia, mas você não dava tanta importância assim. E quando você viu, vocês estavam se tornando grandes amigos, pessoas que começaram a agregar muito na sua história de vida, na sua caminhada, pessoas que ajudaram muito o seu processo interno, e muitas vezes elas nem sabiam, era apenas elas sendo elas mesmas, mas a contribuição delas sendo elas mesmas, né, a própria luz, faz com que você também enxergue a sua própria luz. Então eu também vejo um espelho positivo nessas relações que estão vindo, onde você enxerga, por exemplo, a doçura, a gentileza nessas pessoas, e você começa a enxergar que isso que você está vendo nelas também é algo seu. Então isso também te traz força, né? Não só delas ajudarem nesse processo interno, mas também de você se entender, de você se conhecer aqui. E aqui no fundo de deck tem o relâmpago com 4 de copas e
4 de ouros. Ou seja, aqui parece que você passou por um longo momento de muita estagnação, de muito apego e de principalmente muita frustração, porque você se apegava às coisas que não tinham bases sólidas e que não eram para permanecer na sua vida, porque era só para que você entendesse o quão instável e o quanto aquilo não era para sua vida. Só que demorou você aprender, mas você finalmente aprendeu. Ainda mais agora, por ver esse 4 de... Olha só, 4, 4 e 16. Ou seja, vem muito falando aqui sobre você, primeiro, materializar coisas novas, mas coisas que façam sentido e que tenham bases sólidas na sua vida. Que agora as coisas não vão se ruir. Não vai ser um relacionamento ou um trabalho que ele vai vir e ele vai simplesmente ir embora de um dia para a noite. Não vai ser isso. Agora você vai construir coisas que vão tender a ficar na sua vida, que vão ser duradouras. E eu sinto que essa desestruturação que teve tem muito a ver com... como é que eu posso falar? Mas eu acho que foi um choque tão grande para você, tudo isso que aconteceu na sua vida e todas essas pessoas que foram embora, que fez com que você tivesse um momento de introspecção e de olhar para dentro de si muito grande. Pode ser que você tenha perdido, e aí a gente pode falar aqui no perdido, tanto de falecimento quanto de pessoas que foram embora da sua vida. Teve muitas pessoas que elas vieram e elas foram embora muito rápido, de forma muito dolorosa. E isso fez você muitas vezes questionar o seu valor. Só que hoje não mais, porque você entendeu e aprendeu, né? Absorveu isso tudo e tá fazendo com que nada que relacione ao passado, no sentido de pessoas que têm a mesma característica e você consegue identificar pela energia, que vão repetir um padrão, você não deixa mais com que elas criem morada na sua vida. Você apenas é educado e dá um espaço. Se a pessoa ela tentar entrar muito na sua vida, você consegue estabelecer um limite muito saudável. Agora, não é qualquer um que entra na sua vida e mexe com a sua energia. E aqui, esse Vidas Passadas com Silêncio vem falando também de um trabalho. Uma relação. Um trabalho ou... são várias pessoas, né? Então, assim, ou é um trabalho que você foi preparado há muitas vidas para realizar nessa vida, ou foi uma parceria em que você já a conheceu em outras vidas e ela vai retornar para sua vida nessa encarnação, tá? Pode ser um trabalho e uma pessoa de outras vidas? Pode, mas é um grupo menor. Dois de copas novamente. Cinco de ouros. O mundo. E 6 de espadas. Aqui também vem falando sobre um ancestral seu, que ele tá te ajudando a alcançar um desejo que você vem pedindo há muito tempo, tá? Tem um ancestral seu, principalmente aqui uma figura de uma mulher, uma ancestral sua feminina, que ela tá te ajudando nesse processo todo, e principalmente nessa libertação de crenças relacionadas à escassez. E tá fazendo com que você não só quebre os padrões familiares e ajude a limpar essa árvore genealógica, como também está fazendo com que você se conecte mais com a energia da abundância, porque você não está só cortando a escassez, você está entrando também na energia da abundância, porque você teve aqui muito conhecimento que você conseguiu agregar na sua alma através das lições que você teve, não só nas outras vidas, mas principalmente nessa, em relação à escassez.
e que fez com que você mudasse toda uma perspectiva de como lidar com essa energia e como principalmente sair dela. Porque aqui o mundo, junto com o 6 de espadas, vem me falando de uma pessoa que entendeu, que tem um conhecimento, né, de assim, eu entendo que se não tá bom em um lugar, eu não vou ficar esperando com que ele melhore. Eu vou ser o movimento. Então, se uma relação não tá funcionando, e eu sei que, por exemplo, se eu tenho certeza que aquela relação é uma boa relação e ela não tá funcionando, eu vou fazer meus movimentos. Eu não vou ficar sempre dando murro em ponta de faca esperando que a solução caia do céu ou que a outra pessoa mude. Porque se eu tô numa relação e ela não tá positiva e eu não estou satisfeito com ela, quem tem que começar a mudar sou eu e não pedir que o outro mude. Rei de copas. Aqui parece que também foi muito trabalhado suas emoções. Como você passou por muita frustração, por muita dor, você também adquiriu uma maturidade emocional muito grande. Não só uma maturidade emocional, mas agora você também tem uma inteligência emocional para conseguir lidar com os problemas que chegam na sua vida. Então não é qualquer coisa também que chega e vai instabilizar o seu emocional. Agora você consegue ser uma pessoa que também difere o que é meu e o que é do outro. Consegue ver quando as pessoas estão jogando as frustrações dela em cima de você e não deixa com que isso te atinja. E entende também que muitas vezes, quando as pessoas elas falam algo pra você, algo que não é muito legal, a maioria das vezes tem muito mais a ver sobre o que ela tá sentindo e o que é que ela vê dentro dela do que propriamente com você. 5 de copas. Ah, papisa. Aqui também pode ser que tenha uma porcentagem de pessoas que trabalham com a espiritualidade, tá? E aí parece que essa mentora sua, que te ajuda em todo esse processo, ela também tá te ajudando a que você entre em contato com a sua sabedoria de outras vidas relacionadas ao mundo mais esotérico, tá? Não só relacionado, como é que eu posso falar? Não, mas relacionado ao que eu vem à minha mente, é pedras, cristais, oráculos, numerologia, reiki e mesa radiônica. Aqui eu sinto também que você está começando a ter mais determinação na hora da escolha do seu caminho. Porque antes eu achava que você, por conta desse peso, do medo, das coisas que vinham, que você vinha carregando, fazia com que você tivesse uma dificuldade de escolher o caminho. Porque você sempre pensava, e se eu errar? Mas agora você não está mais pensando desse jeito. Você escolhe um caminho e você pensa, eu tenho fé. E eu sei que eu tenho capacidade de conseguir chegar até lá e eu não sei como, mas a espiritualidade ela vai me dando os caminhos e eu vou trilhando o que ela me dá. E isso vai ser algo que eu vou aprender, não vai ser fácil, mas eu não vou desistir. O caminho, muitas vezes ele pode ser tortuoso, ele pode ser demorado, mas eu sei que se eu tiver determinação, eu vou chegar até lá, porque eu tenho capacidade disso. Agora vamos ver um conselho para vocês. Persevere, a realização é, na verdade, o percurso entre o ideal original e sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será sua maior aliada. Trace uma estratégia detalhada. Perfeito. E pegar mais uma. Mais uma, por gentileza, pra gente fechar. Apesar que dava pra fechar com essa, mas vamos pegar mais uma. Celebre suas vitórias, veja tudo que conquistou e se alegre-se. Gente, lindo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente
e Júpiter no signo de Escorpião. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês e o que a espiritualidade deseja falar. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim você sabe quando tem vídeo novo por aqui. E também curta o vídeo, assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá. O que a espiritualidade tem para Escorpião? O fardo, 6 de espadas. A integração, a energia de Sagitário. A luta. Aqui parece que você estava com muita dificuldade de conseguir se conectar com a sua essência divina, porque muitas vezes você estava deixando com que os outros te dissessem para onde ir. E você às vezes achava que os outros eles tinham um poder maior de poder, como é que eu posso falar? Um poder de analisar as coisas e de resolver as coisas, como se eles fossem melhores que você. Aqui tinha um certo complexo de inferioridade. Eu sinto que, se não tinha, né, porque eu ainda tem, mas eu acho que você tá passando por esse processo, de que você sentia que você tinha sempre algo menor que os outros, como se sempre você... Como é que eu posso falar? Mas me veio uma energia de, assim, pessoas que conviveram com pessoas muito críticas, com familiares muito críticos, e fizeram com que você, isso, né, fez com que você acreditasse que você fosse menos do que os outros, menos do que qualquer um, e que você sempre merecesse essas coisas que... Esses momentos de muita dúvida e esses momentos de muita dor, muitas vezes você sentia que isso era pra você, porque fizeram acreditar que você não merecia coisas melhores, fizeram acreditar que você devia viver esse fardo, devia viver esse peso. Então aqui foi muito difícil de você desvencilhar disso tudo. Eu sinto que você está passando por um renovo energético. Só que isso tudo é muito doloroso e muito lento. Porque assim como entrar na sua energia esse tipo de pensamento, ele foi lento, ele foi aos poucos, ele foi gradual, assim está sendo também para você se libertar disso. Então muitas vezes você ainda recai nesse tipo de energia. Mas isso não quer dizer que você não esteja saindo. E para você ter um pouco de paciência com você mesmo, porque você está no processo. Esse 6 de espadas, junto com a integração, vem falando que você está nesse processo. E que não é de um dia para a noite. Porque... Como é que eu posso falar? Mas para você chegar no seu ideal, você precisa passar por esses pequenos momentos de, muitas vezes, errar. E aí olhar e falar, putz, tive esse tipo de comportamento. Tenho que mudar isso. Porque o seu automático é isso de você achar que você não merece. Então, você está tendo toda uma reestruturação de forma de pensar, principalmente sobre você e sobre quem você é. Então, aqui vem pedindo para você, principalmente, muita paciência com você mesmo. Se acolha aqui. É o momento de você ser uma pessoa muito generosa com você mesmo e muito acolhedora, de entender que esse momento é difícil e que você não precisa torná-lo mais difícil porque alguém na sua vida já fez isso, tá? O mago, que é a existência. Nove de copas, com a preguiça. Aqui eu sinto que você conviveu com muitas pessoas manipuladoras e que fizeram acreditar que se você seguisse as coisas que elas diziam pra você, aí sim você conseguiria chegar onde você deseja, aí você iria ter seu pedido atendido. Então, por exemplo, pode ter sido uma família onde sempre fazia com que você fizesse algo pra eles e aí você recebia algo. Ou então, por exemplo, se você não fizer isso, você apanha. Então, a sua recompensa seria não sofrer mais do que você já estava sofrendo psicologicamente. Então eu sinto que isso muitas vezes fez com que você não conseguisse trilhar o seu próprio caminho, escolher com sabedoria para onde você deveria ir. Então isso pode ter trazido muita frustração para dentro de si, de às vezes achar que o caminho que você escolheu não é certo, ou de duvidar muito de si. E aqui a espiritualidade está falando que é hora de você tomar esse poder para dentro de si, que você já estava nesse processo, mas de você sempre se relembrar que servir ao outro ou seguir o que os outros dizem não é a sua essência, não é pra você é muito maior que isso. E todas as vezes que fizeram você acreditar que você era pouco, era porque aquela pessoa
estava enxergando um pouco dentro dela, porque aquela pessoa não estava olhando para dentro de si, não vendo o divino dentro dela. Então você não tem culpa daquela pessoa estar passando por isso, e muito menos tem culpa pelo que você passou, pelo que aquela tipo de pessoa te proporcionou. Então perdoe o outro, perdoe você, mas principalmente aqui, se cure e entenda que você é muito mais que isso e que você vai conseguir uma enorme realização a partir do momento em que você começar a seguir o caminho do seu coração, para onde que ele deseja te levar. Eu sinto aqui que muitas vezes você tem muitas insights e muitas inspirações para onde ir, mas às vezes você não acredita que esse é o seu caminho. Esse é sim o seu caminho. E se você acreditar em você e que esse é o seu caminho, aí sim as coisas vão começar a se abrir. Porque enquanto você não acreditar que isso é para você, não tem como as coisas irem se abrindo. Você precisa trilhar ele, não só deixar na imaginação. Mas eu sinto que você já recebeu muitas vezes a confirmação de que esse era o seu caminho e você não acreditou, porque ele não se concretizou na sua vida. Sempre foi algo muito de sinais. Só que aqui não tem como você ficar sentado esperando com que as coisas comecem a se concretizar e aí você comece a caminhar. Porque não é assim que funciona aqui na Terra. Você precisa agir, você precisa estar sempre em movimento, em busca das coisas que você deseja, porque aí as coisas se encontram com você. Enquanto você busca elas, trazendo um movimento para a sua vida, a espiritualidade ela também vai movimentando, fazendo que as energias certas cheguem ao seu campo. Mas se você ficar estagnado, apenas orando, pedindo para que isso chegue à sua vida, mas não fazendo nada em prática, não tem como chegar. E aí parece que eu sinto que é um pouco de um ciclo vicioso aqui, de, por exemplo, eu sinto uma pessoa que ora muito, que pede muito a Deus, que está sempre conectado com a espiritualidade, pedindo para que as coisas melhorem, mas ao mesmo tempo não dá o seu melhor. Então, às vezes, geram uma certa frustração e até um pouco de descrença de será que a espiritualidade está me ouvindo? Será que, assim como eu me sinto sozinho na Terra, eu também estou sozinho em espírito? Será que eu não tenho uma família de alma? Eu sinto vários questionamentos nesse tipo de... Nesse ramo que eu disse, mas eu sinto que, na verdade, isso é você se sabotando, porque não tem como as coisas chegarem para você se você não fizer. E eu sei que muitas vezes é contraintuitivo para você fazer certos movimentos, porque eu sinto uma pessoa que sofreu muito, que teve pais muito rígidos, então fez com que você não tivesse confiança para dar passos sozinhos. Então é aquilo. Se eu não fizer nada, talvez eu receba mais. E o receber mais pode ser, por exemplo, você não sofrer agressão física, você não sofrer nenhuma agressão psicológica, porque se eu ficar quietinho, ninguém vai me ver. Mas é justamente isso, você precisa ser visto. Você veio ao mundo para ser visto e para ser você. E enquanto você não trouxer esse poder e assumir esse papel que você veio cumprir aqui na Terra, as coisas não vão chegar para você. Então, ele é lento e para você chegar nesse papel que você veio cumprir, também é um processo demorado, mas não quer dizer que não vai acontecer. E eu sei que quanto mais você trilhar esse caminho, mais você vai sentir um quentinho no seu coração e saber que as coisas fazem sim sentido, que lá no fundo você entendia que tudo que você passou em vida, por mais difícil que tenha sido, ele vai ser parte de um papel importante para você chegar onde almeja. Florescimento. Deixando ir. Mais uma, por gentileza. Perdão, gente. Mudança. Aqui. Eu sinto que esse processo de florescimento que você está passando, essa integração dos seus dois lados, principalmente aqui do lado feminino, de acolhimento, mas principalmente eu sinto duas energias. Eu sinto que você está trabalhando o lado de acolhimento do seu feminino e o lado de ação do seu masculino. E você está trazendo isso, está trabalhando ele aos poucos, né? Mas integrando esses dois lados, esses dois aspectos de cada lado seu que precisa ser trabalhado, e isso está trazendo seu florescimento. É um trabalho de ambos lados que está trazendo a integração. Agora, eu sinto que essa luta junto com deixando ir, é você
se libertando das mágoas do passado, do que não aconteceu, das pessoas que feriram você e principalmente de coisas que fazem com que você entre em uma luta mental constante. E aí eu sinto que essa coisa que você larga não são só pessoas, mas também modos de pensar. Porque eu sinto que muitas vezes seus pensamentos, eles te levam para um lado onde fazem com que você fique em conflito com você mesmo. E aí eu tô vendo aqui que você tá conseguindo entender que às vezes esse conflito não é algo seu, é algo que você aprendeu. Como é que eu posso falar isso? Eu vou tentar. Acho que vai fazer sentido. É o seguinte, ó. Eu sinto aqui que você, sempre que você era espontâneo e que você trazia a sua essência ao mundo, e aí aqui eu vou falar quando você era mais jovem, tá? Quando você não tinha sido podado. Eu sinto que todas as vezes que você trazia essa essência, que você trazia essa espontaneidade, e você fazia isso com muita felicidade todas as vezes que você trazia. Vinha alguém e podava. E aí criticava e falava que o que você fez não estava certo. Então, criou uma vozinha na sua cabeça que toda vez que você quer fazer algo que venha do seu coração, algo genuíno, vem uma vozinha na sua cabeça e fala o quanto aquilo é errado. Porque todas as vezes que você seguia o seu coração, vinha alguém e criticava. Então agora, essa pessoa, ela não sinto que essa pessoa ela está na sua vida ainda. Mas caso esteja, você precisa impor um limite aqui, tá bom? E agora, se essa pessoa não tá, ou então ela ainda tá, mas também tem essa vozinha na cabeça. Aqui eu tô entendendo que você tá começando a interpretar como assim, sabe, se essa pessoa ela não gosta disso, tudo bem, mas eu não vou replicar esse tipo de comportamento que eu tive na minha cabeça, porque é algo automático e é algo que muitas vezes eu tenho que dispor um tanto de energia para mudar isso, para pensar, não, por que eu estou criticando isso? Então eu tô vendo você despendendo muita energia para mudar esse tipo de comportamento, de padrão de pensamento, e isso tá fazendo com que você libere também muitas das mágoas, porque às vezes você se sentia ressentido, às vezes diretamente com a pessoa, diretamente não, indiretamente com a pessoa, porque essa vozinha tá associada a ela. Então todas as vezes que você não seguiu o seu coração, de certa forma eu também sinto que você ficava um pouco magoado com ela por você não seguir o seu coração. Então eu vejo que esse tanto de libertação que vai ter, principalmente nesse quesito mental, vai fazer com que você libere também emoções que estavam fazendo com que você carregasse uma trouxa muito pesada e não fazia com que você entrasse em contato com a sua energia de criação aqui. Porque você sempre que vinha essa vozinha do coração querendo que você fizesse algo, ao invés de se conectar com ela, você se conectava com as mágoas de tudo que você não viveu e de tudo que você não fez, porque tinha essa pessoa ao seu lado ou uma vozinha também interna replicando o que essa pessoa já disse pra você. Então eu sinto que agora vai ser mais fácil de você acessar também o seu lado mais criativo. E isso vai te dar muita força aqui, fazendo com que tenha uma mudança muito grande de energia na sua vida. Então eu vejo tudo que estava estagnado, ele vai começar a dar movimento. E principalmente as coisas que você pedia, eu vejo que você vai começar a buscar, a ter mudanças de comportamento, mas buscar também ter mudanças nos caminhos. De, por exemplo, tô indo nesse caminho, ok. Agora tem um caminho que eu peguei, que eu acho que não é muito bom. Talvez tivesse sido melhor se eu tivesse ido por aquele outro caminho lá atrás. Então, eu vou dar alguns passos para trás, porque eu sei que vai ser melhor. Sabe, aquela coisa de dar um passo para trás, para dar dois para frente. Eu sinto que você também não vai mais se julgar por, às vezes, tomar o caminho errado. E você vai tomar, na verdade, isso como uma aprendizagem, de saber, ok, até aqui eu tomei esse caminho, não funcionou, vamos por outro. E aí eu vejo que você vai ter uma harmonia interior muito maior. Eu sinto que você era uma pessoa que sempre vivia estressada, vivia sobrecarregada, querendo dar conta de tudo. Mas eu sinto esse dar conta de tudo no emocional, dar conta de tudo, como é que eu posso falar? Mais um querer agradar demasiadamente o outro. Então, por exemplo, se eu tô num relacionamento, você era uma pessoa que estava sempre tentando agradar essa pessoa e nunca era você mesmo, nunca estava em harmonia, porque você sempre achava, eu tenho que
meio que cumprir as expectativas daquela pessoa, da minha mãe, do meu pai. Então era muita coisa para você lidar e não tinha espaço para você ser quem você verdadeiramente era. Então gerava um estresse contínuo, um estresse crônico aqui. E agora que você se libertou dessas amarras de querer ficar esqueci a palavra, gente. Odeio quando esqueço a palavra. Bom, mas eu sinto essa energia de você parando de querer agradar aos outros e querendo, na verdade, agora se conectar com quem você é. Porque você viu que isso que importa, na real. Porque você veio nessa vida sozinho, você vai nessa vida sozinho. E se você não for quem você é, você vai ter um grande arrependimento, uma grande frustração. Então, no final, se eu não agradar o outro, bom, o outro que lide com a situação. Eu não vou me frustrar mais não seguindo o meu próprio caminho. Até porque quando você não segue o seu próprio caminho, você também sente a vida muito fechando a porta na sua cara. E eu sinto que você é um pouco cansado disso. 9 de paus, a força, a energia de leão, junto com 10 de paus. Ou seja, esse 9 de paus é um momento de muita resistência, de você assim. Chega de seguir os outros, chega das expectativas dos outros, chega de ficar parado. Eu vou me manter forte onde eu desejo, mas eu vou fazer algo a respeito, não só no externo, mas principalmente no que está me atrapalhando internamente a realizar as coisas no mundo externo. Porque se você não faz algo no externo, que você deseja muito, que você sabe que aquilo é conectado com o seu coração, com a sua essência, quer dizer que tem alguma trava interna que não deixa com que você faça isso no mundo externo. Então eu sinto que você começa a trabalhar muito essa questão interna. O que está me parando? Quais são as minhas travas? Quais são os leões que eu preciso domar e mostrar para ele que ele não precisa me parar ou... É exatamente isso, me parar. Porque eu sinto assim que esse leão, na verdade, muitas vezes ele vai te ajudar a chegar onde você deseja. Então às vezes não é nem segurar o leão, às vezes na verdade é soltar. Solta o leão, que ele vai saber para onde ir. Porque eu sinto que você tem lá um lado instintual aqui muito forte, que vai te ajudar muito no seu processo. E parece que essa libertação do seu leão interior, da sua força, vai fazer com que você finalize esse ciclo e comece aqui a prosperar. Porque olha só, tem o 9 de paus, a força, e 10 de paus. Só aí já tá ótimo. E aí, olha só, o diabo. Você tá finalizando um ciclo, tá entrando o diabo, que é o quê? Eu sinto que é um ciclo aqui de muita abundância, porque o florescimento com o diabo, gente, não é só uma abundância interna, mas é uma abundância externa mesmo. E aqui com esse diabo eu sinto que é de dinheiro que a gente tá falando, porque quando a gente fala de prosperidade, não necessariamente a gente tá falando só de dinheiro, mas eu sinto que nessa leitura a gente tá falando, olha, vai chegar sim dinheiro, vai chegar muito dinheiro para você. Então se você estava preocupado com dinheiro, pode ter certeza que as coisas vão mudar. 3 de ouros. Olha ela aí, a Imperatriz, a energia de Libra e Touro. A gente falou de dinheiro e veio 3 de ouro junto com a Imperatriz. Então aqui também pode ter alguma parceria, algum grupo de pessoas que, ou seja, pode ser um grupo de trabalho, que vai ser algo muito positivo. Se você entrou num trabalho agora e você sente que esse lugar para você, esse trabalho ele vai te trazer muita prosperidade. Agora, também tem aqui alguma pessoa que, se ela for autônoma, pode ser que chegue um convite para você de ser sócio de algum lugar, de fazer uma parceria. Isso vai ser muito bom, tá? Invista nisso se chegar alguém fazendo esse tipo de proposta. Mas, claro, como é uma leitura geral, sempre analise a sua proposta de forma individual, gente, tá bom? Porque pra gente ter certeza apenas numa leitura canalizada na sua energia. Mas aqui eu sinto que as energias estão muito favoráveis para crescimento material. A gente começou falando de muito movimento interno, e aí agora eu tô vendo que o externo, ele vai materializar isso tudo que você mudou. As pessoas, elas não vão mais reconhecer não só quem você era internamente, mas também a sua vida. Vai mudar aqui muita coisa. Então, eu sinto até umas pessoas falando assim, vendo umas fofocas, achando que você fez algo de errado, porque vai mudar a sua vida. Da água pro vinho aqui, financeira. 9 de copas, o mundo com 6 de paus. O que é isso? Deixa eu mostrar de novo, né? Mostrei rápido. Gente, 9 de paus com a força, a Imperatriz e o mundo.
Aqui eu também tô vendo um momento de uma contemplação emocional muito grande, ou seja, você se sentindo muito forte emocionalmente, mas não só isso. Você finalmente conseguindo preencher o seu próprio cálice. Porque eu sinto que, como você passava muito tempo no seu passado, tentando agradar os outros, você sempre sentia que a sua taça estava meio vazia ou vazia. E agora eu tô vendo que você está aprendendo a se nutrir. Então a sua taça aqui, ela tá sempre cheia a transbordar. Então esse momento de prosperidade está chegando por isso também, porque você está sabendo se nutrir de uma forma muito positiva, trazendo isso pro exterior, mas também para as pessoas à sua volta. Então eu sinto que você também está conseguindo se aprofundar nas suas relações, não só nas suas relações, mas eu sinto que uma conexão emocional nessas relações, um aprofundamento nelas, ou seja, vocês ficando mais próximo das pessoas, mas também tendo uma conexão emocional mais profunda. O mundo, junto com o 6 de paus, pode ser aqui que vocês estavam passando por um ciclo muito antigo, né? Muito longo. Pode ser de até 10 anos. 10, 3, 6 foram as energias que vieram, tá? Ciclo de 10 anos, 3 ou 6 anos que vocês estão finalizando. Que chega de carregar esse fardo. E aí tá vendo um momento de glória, de você sentir que a sua vida tá mais em movimento, mas que você tá se sentindo... Como é que eu posso falar? Mas eu sinto que você vai ser visto e você vai estar bem com isso. Porque aqui, como a gente fala o 6 de espadas com fardo, a gente vai falando, né, dessa coisa de você estar sempre querendo agradar o outro, também tem uma energia de uma certa timidez. De, por exemplo, às vezes você não gostar muito de estar em destaque. Só que agora, com todo esse trabalho interno que você fez, eu sinto que você se sente poderosa o suficiente de estar em destaque. Então, se alguém estiver olhando para você, vendo tudo que você tá fazendo, é indiferente para você, porque você tá no seu poder. Então, que olhem, sabe? E eu sinto que essa posição também de estar em destaque é algo novo para você e ao mesmo tempo que está sendo algo positivo, porque como você tinha medo de estar em destaque, das pessoas te olharem, é algo que também está fazendo com que você se sinta mais poderoso, porque antes, como você não conseguia, tá sendo um gostinho diferente, tá nessa posição. Agora, 2 de espadas, junto com cavaleiro de ouros e 6 de ouros. Tô vendo aqui que você tá tendo muito foco nas decisões que você tá tomando de projetos longos. Tudo que você sabe que lá na frente vai dar certo, mas precisa ser trabalhado aos poucos. Você tá começando a alimentar eles diariamente. É algo que você sabe que não vai ser do dia pra noite, mas que se você parar, aí não vai dar fruto. Então eu tô vendo que você também tá tendo mais foco nesse tipo de decisão, porque antes eu sentia que você ficava um pouco assim, se não vai dar fruto agora, então eu posso deixar descansar um pouquinho. Não preciso fazer sempre, sabe? Mas tem sim, eu sinto que agora você tá nessa posição. Tem que fazer sim, independente de alguém estar vendo. E aí esse estar vendo, eu sinto que é no sentido de você se responsabilizar, porque como antes a gente estava falando que você olhava muito pro externo, parecia que quando tinha alguém olhando, quando tinha alguém cobrando, você fazia as coisas mais rápido. E aí, quando eram as coisas pra você, você sempre deixava de lado, porque não tinha ninguém ali cobrando. Só que agora você não precisa de alguém olhando, você não precisa de alguém cobrando, porque você tá olhando. E se você tá olhando que você tá procrastinando em coisas que são importantes pra você, não precisa de mais nada, você vai botar foco nisso. Porque a pior coisa aqui que tem não é os outros olharem, é eu ver que eu não tô dando o meu melhor em coisas que são importantes pra mim. Vamos ver agora um conselho para vocês com Pergunte ao Oráculo. Ria, saiba usar o humor. A favor de todos, encare as coisas com mais leveza. Mais uma. Saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Aqui eu sinto o seguinte, que esse Ria, principalmente, ele vem falando sobre você abrir mão de... Como é que eu vou falar isso?
acho que vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente falou muito sobre alguém na sua vida que foi muito crítico. E normalmente essas pessoas que perduram muito tempo na nossa vida são normalmente família. Então eu vou falar aqui, sua família, alguém que é muito importante pra você. Vou falar que sua mãe, porque veio a energia da imperatriz, a gente pode tá falando de uma energia materna, sua avó, a sua mãe, sua tia, pode ser uma figura feminina também, uma irmã que já é mãe, ou pode ser também a sua cônjuge, se ela for mãe. Mas eu sinto que essa pessoa, essa mãe, ela é muito dura com você, ela é muito rígida. Então, muitas vezes você quer mudar, quer fazer com que ela mude. Por exemplo, você tá nessa energia de prosperidade e você quer que ela chegue nessa energia e que você quer ajudar nela no processo. Só que você vê que não tem o que você fazer. Que muitas vezes é como você dá um murro em ponta de faca. E como você não tá mais nesse momento de ficar despendendo energia para coisas que você não pode mudar e que não é da sua conta, né? Não é seu. Você simplesmente começa a levar as coisas com mais leveza, né? Vou rir, sabe? Falo algo que tem nada a ver. Nossa, se fosse antigamente eu até me irritaria. Brigaria, tentaria mudar a opinião da pessoa. Mas quer saber? Se você pensa assim, eu sinto muito. Vou rir, mas eu não vou entrar nessa energia. Eu não vou gastar meu tempo, minha cabeça, com coisas que não valem a pena. Então eu tô vendo essa carta do Ria, saiba usar humor, nesse sentido de você abrindo mão de querer ajudar os outros nos outros processos, ou de entender que às vezes as pessoas vão ser sem noção. Então, como não tem como a gente evitar, só rir da situação e sai, porque é o mais fácil de se fazer, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo! Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Círculo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Peixes. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês e o que a espiritualidade deseja falar. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim você sabe quando tem vídeo novo por aqui. E também curta o vídeo, se você ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Seis de paus, sucesso. Essa carta caiu para Câncer. A existência, que é o mago. Três de espadas. A voz interior, que é a sacerdotisa. Aqui eu sinto que muitas coisas, né, na sua vida, muitas dores principalmente, fizeram com que você se desconectasse de quem você era. Fizeram com que criasse uma barreira, com que tudo que viesse do seu coração, essa voz interior, não fosse ouvida, porque você sempre tinha medo demais de ouvir ela. Porque como tinha muita dor, eu sinto que tinha, porque a carta do sucesso junto com... ou seja, sinto que a maioria que já passou por esse processo, tá? Pode ser que você ainda esteja passando, ou que você ainda vai passar, pode ressoar dessa forma também. Mas aqui eu sinto que a grande maioria estava passando por um processo de estar muito amarrado aos seus medos, ou seja, não deixava com que as coisas que vinham do coração, com que elas se materializassem. Você não tinha força de vontade, não tinha ações aqui na Terra, não botava elas em prática porque você sempre tinha medo. Então, você estava refém dos seus medos, principalmente das dores que você já tinha vivido relacionado aqui, principalmente a relacionamento amoroso, mas também de formas de enxergar a vida. Eu sinto com esse mago também uma energia de... Você também teve muitas decepções aqui na sua carreira. Pode ser que tenha tido muitas decisões erradas, ou que você tenha conhecido pessoas muito manipuladoras que se aproveitavam da sua inocência e da sua vontade de ajudar. Isso fez com que você começasse a desacreditar nas outras pessoas e no que vinha de fora. Então, ao mesmo tempo que você tinha uma grande descrença de tudo que vinha de fora, você não acreditava que você conseguiria passar por certas coisas, ou que você conseguiria materializar coisas que vinham do seu coração. Então, tinha uma grande descrença de você e no mundo. E eu sinto que aqui você está passando ou passou por um processo de começar a entender que você tem sim a chave de muitos dos problemas que você julgava que
não tinham resoluções, porque na verdade eu sinto que esses problemas que você sentia que não tinham resoluções são mágoas que você tinha do passado. Você achava que você não conseguiria nunca se libertar delas, porque você achava que perdoar era esquecer. E agora eu sinto que você está no processo de entender que se você não perdoa, você deixa uma parte sua refém daquela energia, ao mesmo tempo que você começa a carregar, cada vez que você não perdoa alguém, você carrega um peso. Então, ao longo da vida, às vezes vai ficando muito difícil carregar esse tanto de mágoa. A vida vai ficando cada vez mais pesada e vai ficando mais difícil de acreditar nos outros, em si. Então, aqui, chega de passar por esse momento sempre de estar olhando para a dor, porque se você também carrega muitas dores, muitas mágoas, você vai estar sempre com esse olhar mais voltado para as coisas que não dão certo, para as coisas negativas, porque você está carregando isso tudo. Não tem como você não olhar, você está sentindo isso no peso, sabe? O peso das suas costas. Então, muitas vezes você pode sentir até no físico, de sentir muita dor nas costas, principalmente aqui nessa parte entre as escápulas também, na lombar, porque aqui eu senti uma fisgada na lombar. Mas eu sinto que principalmente você fazia com que você não se abrisse, não abrisse o seu coração, porque se você congela o seu coração, você vai ter 2 trabalhos, que é congelar e descongelar. Porque se você não descongelar ele, você nunca vai ter em contato com o que você verdadeiramente é, porque a sua energia vital, a sua essência, ela também tá ali no coração, mas não também tá ali não, né? Ela está mais essencialmente no seu coração. Tem que muito lembrar aqui que você não é a sua cabeça, você não é os seus pensamentos. E a mente, ela é muito condicionada aos fatos que aconteceram nessa vida. Então, você tem essa cabeça hoje porque você viveu certas coisas na sua vida de agora. Então, não quer dizer que se você for reencarnar lá na frente, você não vai ter os mesmos tipos de pensamento. Porque a mente, ela é programada de acordo com as vivências que você tem. E se você está muito focado de olhar para as suas dores, é isso que a sua mente vai ver, é isso sempre que a sua mente vai procurar. Então, esse sucesso com a existência, eu vejo que você está buscando formas de se sentir bem, de se sentir leve, de querer celebrar. Chega de viver olhando para as coisas que não deram certo. Agora vamos olhar para as coisas mais positivas da vida. E as coisas que não deram certo, o que eu posso tirar dela? Quais são os ensinamentos que eu posso trazer comigo sem que isso seja pesado, ou seja, sem que seja, por exemplo, uma trouxinha de mágoa, mas sim de conhecimento, o que eu posso agregar isso dentro do meu ser, da minha alma, da minha sabedoria, para que isso não se repita novamente. Vou tomar agora a responsabilidade da minha vida de guiar para um lugar mais positivo, mais feliz, onde eu me sinta mais contemplado, não só de mim comigo mesmo, mas também com as pessoas à volta, com pessoas que façam sentido com a minha vida e que também vibrem comigo nas minhas vitórias. Porque a coisa mais gostosa que tem quando você celebra algo é celebrar com alguém. Quando você compartilha, as coisas se multiplicam. 2 de paus. As possibilidades. O Criador, com a simplicidade e completude. Aqui, eu sinto que muitas coisas na sua vida, elas não faziam sentido porque você estava muito desconectado de quem você era, desconectado do seu coração. E agora que você está olhando mais para essa conexão de você com você mesmo, as coisas estão finalmente fazendo sentido. Parece que era a peça que faltava para as coisas na sua vida começarem a ter cor. Isso não quer dizer que você não vai passar por certos desconfortos, por certas dificuldades. Eu sinto aqui que você consegue passar por elas e que você de forma alguma nega elas ou não queira passar por elas. No sentido, né, de assim, ninguém quer passar, mas sabe que vai passar, então. Mas eu sinto assim, que agora que você está conectado com a sua voz interior, com a sua energia vital, aquela essência, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, ao invés de olhar para aquele problema e transformar ele em um grande problema e a minha vida voltar toda para esse problema, entender que ele é só um problema, que nem outros problemas que eu tive na minha vida, ele vai passar, assim como outros problemas passaram, e eu posso, ao invés de ficar olhando para ele como um problema, de não vou superar esse tipo de olhar pessimista, eu vou olhar para ele com um olhar
mais positivo, né? O que eu posso tirar desse problema? O que eu posso tirar dessa dificuldade que eu tenho? O que esse desafio ele me veio trazer? O que isso reverbera dentro de mim? Então, como resolver isso no externo, mas o que isso reverbera internamente dentro de mim que eu também posso fazer esse trabalho interno? O que eu posso trazer de conhecimento dessa situação? Eu vejo você tendo um olhar mais macro para as coisas. Ao invés de ter um olhar micro, eu sinto que você tinha um olhar muito micro para as coisas. Ou seja, os pequenos problemas, os pequenos desafios se tornavam meio que a história principal da sua vida daquele momento. Então agora você vai deixar elas onde elas deveriam, no lugar delas, que são pequenos problemas, que não é a sua vida toda, que você vai passar por aquilo. Então, vamos ter um olhar mais macro? Vamos olhar para a peça toda ao invés de ficar olhando só para isso, para o que deu errado. Vamos ter um olhar também mais otimista e principalmente começar a viver as coisas simples da vida, porque a vida ela tá nas coisas simples, tá em lavar louça, tá em varrer o chão, tá ali, e você estar presente, principalmente a presença. E isso é muito renovador quando você entende isso, porque você para de ficar, por exemplo, fazendo as pequenas coisas da vida com a cabeça em outro lugar. Você foca no agora, e o agora, mesmo fazendo coisas simples, pode ser encantador e pode te trazer altas reflexões, pode ser extremamente positivo e pode ser um momento de você nutrir você com você mesmo. Então parar de olhar, sabe, ai, tem que lavar a louça. Tem que lavar a louça. Então, o que eu posso fazer? Vamos lavar a louça, gente. Sempre falo de lavar a louça, que todo mundo tem louça pra lavar, entendeu? Então assim, vamos lavar a louça. Posso ficar aqui, ó, focado em lavar a louça. E o que a lava-louça vai me trazer? Uma pia limpa, uma mente organizada, uma casa mais habitável, né? Só coisas positivas. Por que vai criar todo um estresse por isso? Porque ficar meio que minando a sua própria energia, criando pensamentos negativos sobre algo que você tem que fazer? Não seria algo muito mais positivo se você ligasse uma música, botasse um podcast, botasse um vídeo, sabe? Se você não quer só ficar no silêncio ali meditando, porque lavar louça pode ser uma meditação ativa, gente. Muitas pessoas não conseguem ficar passivamente numa meditação, né, parados. Então você pode estar só muito presente ali, focado no que você está fazendo, que isso é um momento de acalmar a sua mente, de estar mais conectado com você mesmo, de muitas vezes a intuição vir naquele momento, de você estar lavando louça. Sabe? As pessoas às vezes complicam muitas coisas. E eu sinto isso, que você precisa curtir mais esses pequenos momentos. A simplicidade mesmo. E é claro que a gente quer curtir a simplicidade, por exemplo, numa praia, pegando um sol, sentando uma brisa assim no cabelo, sabe? Num momento de relaxamento. É ótimo, gente. Esses momentos são maravilhosos. Mais momentos para todos nós nessa vida, né? Mas tem que aproveitar os pequenos momentos também que não seriam tão agradáveis assim, mas a gente pode torná-los agradáveis. E essa completude junto com a voz interior, eu sinto que é isso. Você tendo uma vida que você se sente muito mais completo, porque você tá presente. Porque você tá... Eu sinto que antes você estava vivendo uma vida onde você não se sentia protagonista da sua própria vida, porque você estava sempre querendo fugir das obrigações, das responsabilidades, das coisas em si. Então você nunca botava a sua energia, a sua presença ali. Então tudo era meio ameno, tudo era meio morto, porque você estava fugindo de quem você era, fugindo das coisas que aconteceram, fugindo de resolver as coisas que aconteceram para que você sentisse a vida mais plena e de uma forma mais forte. E eu sempre falo aqui, todo mundo que já passou por uma dor muito grande, isso quer dizer apenas que você também consegue passar por um momento de realização muito grande. Então, não fiquem presos ao pessimismo e achando que a dor é mais real do que a felicidade. Ela não é. É apenas, primeiro, uma visão da vida e outra que é costume. O enforcado. Esse enforcado, junto com o sucesso, me veio na cabeça uma frase daquele filme Cisne Negro, que era: você seria... Como é que é?
Não sei se eu vou conseguir reproduzir palavra por palavra, mas eu vou pegar a essência da frase, que era: você era Era o seguinte: você tinha tudo para dar certo, você tinha tudo para ser uma pessoa vitoriosa se você não fosse um grande covarde. E é uma frase muito pesada. Mas eu sinto que é esse tipo de coisa que tá mudando na sua vida. Eu acho que antes você tava muito refém das dores e que agora você tá botando sua cara a tapa e sabendo que você vai conseguir sair, independente das coisas que aconteçam. Novamente o mundo, ou seja, aqui tá tendo uma grande finalização de ciclo na sua vida. Com o imperador. O imperador, junto com o isolamento glacial, eu tô vendo você tomando mesmo a rédea da sua vida, de eu vou curar essas feridas que me causaram, que eu sofri, que eu também tenho responsabilidade nisso. Eu posso hoje ver com maior clareza quais foram os momentos em que eu poderia ter saído e evitado essa situação. Mas isso não quer dizer que eu vou me culpar, isso quer dizer que eu vou pegar toda essa aprendizagem, esse olhar que eu tenho hoje, essa sabedoria para fazer com que isso não repita na minha vida. E eu também vou ter a responsabilidade de impor certos limites, de saber que não é qualquer um que vai fazer bagunça na minha energia, não é qualquer um que vai chegar e vai fazer o que querem, sabe? Porque as dores, elas só vão ser causadas até... Como é que eu posso falar? Mas eu sinto, assim, tem muitas coisas na vida que a gente consegue impor limites para as outras pessoas, e aí impor limites. Seja isso de não dizer as coisas que são importantes pra gente, importantes pro nosso coração, onde as pessoas usariam pra te machucar. Eu sinto você sendo uma pessoa muito mais sábia e se resguardando muito mais das coisas que você fala para os outros. Então, tudo que é importante para você, você guarda para você e para as únicas pessoas que você confia muito. E se você não confia muito, você não fala, porque você não vai dar munição às outras pessoas, você não vai dar munição para que elas te atinjam, porque as pessoas, elas são falhas, elas são humanas. Então, não tem por que você ficar dando munição para os outros terem oportunidade de te machucar. Aqui eu sinto esse imperador como você muito centrado em: eu vou defender o meu território, eu vou defender minhas emoções, eu vou defender meus ideais, eu vou defender a minha energia. Não vão fazer bagunça aqui. Não vão. Sete de paus. Sete de copas. Ás de ouros. Rei de ouros. E como falta só uma, eu vou pegar mais uma e aí a gente conversa. Tá bom. Três de copas. Ok. Vamos lá. Aqui eu tô vendo com essa energia do imperador junto com 7 de paus e 7 de copas sendo assim: você defendendo seu próprio território e você... eu sinto que antes desse 7 de paus era você uma pessoa muito defensiva, ou seja, você não conseguia impor seus limites, então tudo que as pessoas falavam, às vezes você podia parecer uma pessoa passiva-agressiva, você deixava que as pessoas ultrapassassem os seus limites, isso fazia com que você tivesse que se resguardar, com que você tivesse que se proteger. Agora não tem como fazer isso, porque como você está na porta do seu território, não tem como ninguém entrar no seu território. Então, você está nessa posição de defender o seu território, mas não está na defensiva. Ou seja, você está confiante de tudo que os outros vão trazer, você vai ter uma resposta, você vai ter uma postura para lidar com a situação. Porque entrar, eles não vão entrar mais. E aqui, 7 de copas junto com as de ouros, eu vejo que você está buscando novas oportunidades para você prosperar. Ou para também você... Como é que eu posso falar? Esse rei de ouros vem me mostrando uma grande maturidade que você quer ter de expandir as coisas. Então você está buscando quais são as opções que você tem agora de ter novas realizações. E aí isso pode ser, por exemplo, eu sinto mais no campo financeiro, de você buscando novos rumos, novas ideias para prosperar. Mas eu também sinto uma energia de você buscando novas conexões também, que você pode contar aqui, conexões que vão te nutrir, que você também sabe que pode nutrir. Porque aqui esse 3 de copas veio só, novamente, 2 vezes 3 de copas. Tá vendo?
Ou seja, vem me mostrando de até um grupo de 3 pessoas, se não for um grupo de até 3 pessoas na sua vida que você pode contar, que você vai ter conexões emocionais muito fortes, que elas vão nutrir isso na sua vida e que você sabe que pode contar. Mas ainda assim, pode ser que essas pessoas que, por mais que você possa contar e que seja pessoas muito, muito positivas na sua vida, que você não queira compartilhar tudo. E tá tudo bem. Você não precisa compartilhar tudo. E não é porque essas pessoas, às vezes, elas podem te contar tudo da vida delas que você tem que fazer o mesmo. Não se sinta também na obrigação, meio que de, porque ela me contou algo íntimo, eu tenho que contar. Não tem. Você tem que contar o que você se sente confortável. Porque assim você vai se sentir seguro pra florir. Então, vai ser muito mais positivo para ambos se você se sentir seguro. Tem que ser relações onde você se sinta seguro, tá? Mas eu sinto aqui que essas 3 relações, elas são sim positivas para vocês. Elas são sim frutos maduros e que cada vez que você tá ali se empenhando em manter elas, cada vez o fruto vai ser melhor, vai ser mais doce, vai te agradar mais, tá bom? Vamos ver agora 2 conselhos do Pergunte ao Oráculo. Vamos ver o conselho. Mais um. Toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam em grandes ganhos. E eu sinto que esses cortes têm muito a ver com isso, principalmente de limite, até onde eu posso falar. Pode ser que às vezes eu tenha já compartilhado muitas coisas com algumas pessoas que eu não deveria. E isso não quer dizer que eu preciso continuar. Mas a pessoa vai ver que eu mudei. Que bom que ela vai ver que você mudou. E se estiver cansado, esgotado, descanse. Dar um passo para trás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. Então aqui eu vejo um momento. Pior que olha só, esse conselho faz muito sentido porque veio um enforcado com sucesso. E o enforcado a gente pode falar nesse momento em que você se sente num momento de dar uma estagnizada, dar uma parada para olhar as coisas de uma outra forma. Às vezes tem um pouco dessa necessidade, principalmente se você não para. Às vezes a vida ela te deixa doente, para que você tenha esse momento de dar uma reduzida nas coisas que você está fazendo, para que você pense mais, para que você se interiorize. Eu sinto aqui que você está fazendo um ótimo trabalho, mas se você sentir que você precisa de um momento para descansar e para pensar quais são as melhores alternativas, ou simplesmente estou muito sobrecarregado, preciso descansar, descanse. Às vezes a gente precisa só de um momento de descanso para conseguir recarregar as nossas próprias energias, porque olha só, depois do descanso, depois do enforcado, vem a carta do sucesso, ou seja, você vai conseguir realizar de uma forma muito positiva para você, né? Porque o sucesso não tem nem mais o que falar, acrescentar essa palavra, tá bom? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!